livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música no rádio, ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música no rádio, ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo. Olá, sejam bem-vindos. Aqui é uma produção do Movimento Alternativo Goto Seco, projeto selecionado pelo edital Poti Cultural do Sesc RN, projeto intitulado Poesias na Calçada, a produção independente. Nesse vídeo vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa trajetória na produção desse livro em 2019, que foi lançado na junção de vários artistas, poetas da cidade de Seramirim e outras regiões, numa iniciativa bem alternativa ao modo do Goto Seco, de reunir e fazer uma ação sustentável, né? Todos abraçaram esse projeto, Poesias na Calçada, e vocês vão conhecer um pouco como foi a trajetória, as perspectivas para a produção e também a alimentação da cultura da poesia no Rio Grande do Norte. Esse vídeo vem mostrar um pouco não só dessa trajetória, mas como a gente articula esse movimento alternativo, né? Que a gente tenta fazer sempre as parcerias, fazer conexões com os artistas independentes. E é muito bom a gente reconhecer vários movimentos que fazem esse trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Nós surgimos aqui em Seramirim, Rio Grande do Norte, e a gente tem um maior prazer de estar há 16 anos realizando movimentos na área de meio ambiente, cultura, sustentabilidade, literatura. Fazemos eventos, fazemos oficinas, fazemos sessões de cinema, e o Goto Seco é isso. A poesia produzida de forma independente, ela toma uma força maior, né? Você fica mais à vontade para ser expressa, tem mais liberdade, que só espaços independentes, alternativos, como o nosso e vários outros, podem proporcionar. Quando se fala liberdade, né, independente, é a fala de que não precisa, vamos dizer, prestar conta, sabe? Que não se preocupa tanto com a métrica da coisa, com sua repercussão. A poesia, nesse conceito, ele se torna uma expressão muito próxima do que nós pretendemos chegar, que é a expressão fora dessa amarra toda da poesia fechada, a poesia tornada mercadoria, aquela poesia que atende a um certo mercado, a uma certa métrica. Então isso já é um primeiro ponto do processo criativo, estarmos abertos a uma produção poética que vai para várias linhas, né? Principalmente englobando essas várias questões que a poesia deste livro que produzimos, ele direciona. Então o primeiro ponto do processo criativo nosso é como se fosse uma fonte de água que desemboca em vários caminhos, né?
ela acaba saindo da rota da cultura de massa que constrói a poesia pensando naquela crítica, naquela escola literária, né? De uma forma mais perversa, a poesia se torna uma mercadoria, né? Sendo ajustada, podada, quadrada, engessada, né? Ao gosto do público que queira comprá-la. E isso é totalmente o que a gente tentou fazer, o contrário, né? Tentamos fazer uma produção mais aberta, né? E aí o poeta, ele veste a poesia e tem o prazer de apresentá-la como parte de si, a sua vivência, como vísceras, né? De uma carne que não se vê. A poética, ela consome o poeta, né? Aos poucos ele transborda num êxtase incrível essa criatividade. O processo incrível que acontece, né, na criação é como se fosse uma expansão, né? E no caso desse livro, aquilo que estava guardado em uma gaveta toma uma dimensão enorme, né? Muito prazerosa de fazer. Eu acho que o processo criativo está bem nessa relação, né, do prazer de escrever, o prazer de se expressar, né? Mostrar sua poesia e se despir. Disse um poeta, disse uma poetisa, né? A poesia é tudo aquilo que transborda do poeta, né? Então, para nós isso fica bem significativo como um processo criativo. Nós diríamos até que são nacos de carnes, né? Que timidamente se põe no papel, né? Ilumina o branco do papel. E pode fazer sonhar, né? Sair de onde estamos, sofrer, chorar, né? Pode fazer sorrir, se apaixonar. Então o processo criativo, né, como denominamos a dinâmica dessa produção artística, é incrível, né? E se tratando de poesia, a liberdade que alcançamos, ao mesmo tempo ela simboliza literalmente essa independência do próprio movimento Goto Seco. Então esse processo criativo associado a esse movimento que a gente propõe, que a gente luta nele, o movimento alternativo Goto Seco, né, ele ao mesmo tempo são pistas da intimidade do poeta, que ela vai em diferentes direções, né, uma capacidade que a poesia tem de, vamos dizer, destruir uma república, né? Engole o tempo, briga com as ideias, com as coisas, né? se perde nos espaços, pintam cores, né? Pinta de cores a vida, desenvolve a contemplação, paralisa o tempo, salta aos olhos uma energia vital, e isso faz da poesia uma vertente da arte incrível, que acreditamos muito nesse processo criativo, acreditamos muito que podemos contribuir com conhecimentos nesta luta geral do nosso trajeto, né? Um trajeto aí que tem vários anos de existência. O processo criativo da poesia, da poética, ela envolve tudo isso. A gente teve o prazer de trocar essa ideia muito boa com os poetas que participaram, outros também, como Ivo Maia, Creso Torres, né? Então a poesia, assim, não somente no campo metafísico, mas ela atinge uma revolução, né? A revolução do ser, né? Palavras que incendeiam, que podem mudar uma realidade, um grupo. A poesia ela tem essa força de resistência, de poder penetrar em lugares onde não chegamos. A poesia ela é muito incendiária, da emoção, da luta, da resistência. São letras vivas, né? Toda poesia são letras vivas, né? Por isso que apostamos nesse projeto de criação, né? Desde o começo do nosso momento foi de acreditar nesse processo criativo, de criar arte, né, que cria caminhos, que sustenta a liberdade. Isso é o princípio do nosso movimento. E o Goto Seco, né, desde o começo ele foi assim,
sempre teve envolvido com a poesia, com a poética, realizando sarais nas ruas, em eventos, participando de outros coletivos, como Voz Poética. Então, o Guto Seco, desde o início, a poesia transpassa todo esse movimento alternativo, né? Inevitavelmente. A poesia, ela consegue traduzir muito do que a gente pensa, né? E desde o início, a poesia nos carrega de força, e isso tem a ver muito com a nossa história. O Guto Seco, ele surgiu em um momento de carência cultural e de total falta de oportunidades, né, para a manifestação independente, né, e de novos pensamentos. Isso em 2004, onde a gente tinha uma dominação de pasquins e jornais com cunho muito político, partidário, né, e elitista. Então o Guto Seco, ele viu aí a necessidade de expressar suas ideias e surgiu como um zine. Isso em 2004. A ideia já vinha, né, sendo sondada há algum tempo e teve influência de algumas publicações, né, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também da Folha Delta, né, um espaço cultural que tem aqui em Ceará-Mirim. Então, o Zine Guto Seco, ele surgiu em 2004, começou a agregar poetas, escritores anônimos, também alguns pensadores, historiadores, universitários, e que de lá para cá, né, de 2004, estamos em 2020, mais de 40 edições publicadas. Porém, o movimento começou como Zine em 2007, se aventurou, né, aí nessa necessidade e na falta de espaços culturais, de expressão, a fazer os movimentos, né, os eventos culturais envolvendo música, poesia, arte, isso em 2007. Então, 2004, 2007 tivemos várias publicações do Zine, muita gente se engajando, e aí houve essa necessidade, esse fervilhar de ideias na área da música, na área da poesia, onde culminou em 2007 com o primeiro evento musical, o primeiro evento envolvendo, né, músicos, poetas e exposição artística. E de lá para cá, isso vem sendo feito anualmente. Paralelamente a isso, diante de toda essa oportunidade que foi se proporcionando aos artistas, nós fizemos vários eventos paralelos, como o Cine Guto Seco, né, onde são sessões de cinema abertas à comunidade, em que damos prioridade ao cinema nacional, a produções independentes, curtas, mini produções, e que após as sessões nós temos um debate sobre aquilo que foi exibido, né, juntamente com algumas feirinhas culturais, alguns expositores também. Então isso dentro de uma realidade de uma Ceará-Mirim que não tem cinema, não tem teatro, não tem equipamentos culturais que possam fornecer essas oportunidades diante de uma realidade de quantidade de artistas e poetas e músicos que tem na cidade, né? Nós temos um fervilhar de ideias e produções artísticas na cidade, porém sem equipamentos culturais para dar suporte e incentivar ainda mais essa produção. Então, de 2007, os eventos não pararam mais. Todo ano nós fazemos o Encontro de Música, Arte e Poesia, que na verdade é um festival envolvendo grandes artistas da cidade, da capital, né, da região em si, e que é muito proveitoso. Temos também, em paralelo, algumas atividades relacionadas ao meio ambiente, né, o Guto Verde, que são as trilhas, que são a parte de educação ambiental, com plantio de mudas, produção e plantio de mudas, certo? E inauguramos a nossa sede, de uns anos para cá, e que foi bastante proveitoso, porque na nossa sede nós tivemos um espaço
de leitura, um espaço de sebo, né? Que também não temos sebo na cidade. Então, assim, é uma cidade onde você tem muitos agentes culturais, muitos artistas, porém, poucos equipamentos que dão suporte a isso. Então, isso é bem sentido pela classe artística. E assim, reunindo todos esses zines durante esse percurso, publicamos em 2011 a revista de poesia contemporânea, já juntando toda aquela galera que vinha produzindo e mandando as poesias para o zine. A revista de poesia contemporânea foi uma revista inédita na cidade, porque reunia já várias vertentes, novos poetas, apesar de ter um histórico de poesia na cidade, mas uma nova geração que vinha louca para fazer essa produção. E a revista de poesia saiu em 2011, foi amadurecendo. Anos depois, né, precisamente em 2018, veio a ideia do livro, que já era pensada há muito tempo, né, muita gente reivindicando a segunda edição da revista. Eu disse, não, vamos fazer um livro. E aí veio a ideia e a parceria com 16 poetas e poetisas para a realização desse livro, né, que é o livro Poesias na Calçada, a antologia. E que nesse livro tivemos assim uma agradável surpresa, né, como o próprio diz a canção de Sérgio Sampaio, né, tirar as poesias da gaveta, né, lugar de poesia, né, na calçada. Então vamos revolucionar isso aí. E a galera concordou, fizemos esse autofinanciamento, vamos falar um pouquinho mais depois. Mas esse livro, ele marca aí essa revolução em 2018 da área literária do Goto Seco. E aí, galera, viram aí o movimento Goto Seco, trajetória de 16 anos, de muita luta, muita resistência. Agora vocês vão conhecer como foi o processo criativo do nosso livro de poesias. Todo livro, ele tem uma história, né? Então, o livro de Poesia na Calçada, ele não é diferente. Então, antes da gente começar a falar propriamente do livro, a gente tem que conversar um pouco sobre o que veio antes dele, né? Que é exatamente a revista de poesia contemporânea de Ceará Mirim, né? Que foi uma revista lançada em 2011 pelo Goto Seco, né? Que a ideia na época era juntar algumas poesias de poetas e poetisas de Ceará Mirim, poesias que já tinham sido publicadas nos zines anteriormente, e juntar isso numa única publicação, né? Então, nessa época nós entramos em contato com nossos colegas poetas e poetisas, né? E fizemos essa revista, né? Foi uma revista que ela tem 23 páginas, né? 18 poemas de poetas e poetisas de Ceará Mirim, a grande maioria com alguma ligação com o movimento Goto Seco naquela época, né? E foi uma produção feita de forma bem artesanal, né? Nós mesmos editamos, né? Organizamos a poesia, né? num arquivo de Word, ela foi impressa, né? As páginas foram impressas numa Xerox lá da UFRN, né? Então nos reunimos um dia à noite para unir as páginas, né? Grampeando, né, com o grampeador caseiro. E aí em setembro de 2011 essa revista foi lançada, né, num dos eventos multiculturais do movimento alternativo Goto Seco. E aí isso foi a chama, né? Daí ficou aquela ideia, né, vamos lançar outras edições da revista, né? Não conseguimos editar outras edições, mas aí em 2013, 2014 veio uma ideia mais audaciosa, né, que era lançar um livro de poesias, né, ir para algo além de uma revista. Então aí começa, né, a germinar o Poesias na Calçada, antologia poética, né. 2011 nasce o embrião e isso foi, né, dialogando internamente até que a gente conseguisse publicar o livro. Como é que um movimento de cultura alternativa independente lança uma coletânea poética, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, né? O livro foi lançado em dezembro de 2018, mas o processo de planejamento, de elaboração dele começa um pouquinho antes, né? Em março de 2017, mais ou menos, né, o grupo que faz parte da organização do Goto Seco, né, se reuniu, né, para uma primeira reunião para pensar como é que seria esse livro, né? Então, uma primeira coisa que nós pensamos é de convidar poetas e poetisas que tivessem a fim de participar
independente do seu estilo poético, né? Esse foi o primeiro ponto. Então, uma ideia de democratização do livro, né? E isso é importante falar isso, porque isso tem muito a ver com a sua proposta, né? Os versos do Sérgio Sampaio, né, que dão nome ao livro Poesia na Calçada, né, tem muito a ver com isso, né? O Sérgio Sampaio diz lá na sua música que livro na gaveta não adianta nada, lugar de poesia é na calçada. Então isso, né, é um dos principais pontos fundamentais que originaram o livro também, né? É tirar das gavetas as poesias dos poetas e poetisas que escreviam e guardavam seus poemas num lugar qualquer, né? Dar espaço, dar vazão a esse sentimento, né, dessas pessoas que escrevem e não tinham como publicar. Então acho que isso foi uma grande sacada que nós tivemos para publicar esse livro, né? Então a partir daí a gente começou a pensar como é que vai ser feito o livro, né? Fizemos uma carta convite, né, e começamos a divulgar entre nossos colegas, que esses colegas divulgassem entre seus colegas, jogamos nas mídias sociais do Goto Seco, e aí para ver quem é que estava interessado em participar do livro. E aí veio um outro ponto importante, né? Como é que esse livro vai ser financiado? O Goto Seco é um movimento de cultura independente, né? O dinheiro que entra no caixa do Goto Seco, ele vem dos próprios eventos que nós fazemos, né? do nosso... daquilo que a gente vende no nosso sebo. Então a ideia foi, um livro ele vai ser um financiamento coletivo, e foi isso que aconteceu, né? Nós fizemos uma primeira estimativa de valor em 2 gráficas, né, daqui do Rio Grande do Norte, para ter ideia de quanto seria o livro, porque a gente não tinha ideia de quanto custava uma produção de um livro, né? E a partir desse valor, nós estimamos um valor para cada poeta. A ideia inicial era que o livro tivesse 25 poetas e poetisas, né? Muita gente de início se interessava, mas algumas foram desistindo no meio do caminho, e o livro ele culminou, né, com 16 poetas e poetisas participando dele, né? Como é que os poetas e poetisas pagaram, né, a sua parcela do livro, né? Então, diante do orçamento estimado que nós tínhamos, né, nós dividimos esse valor, né, para a quantidade de poetas e poetisas que tinham no livro, e aí dialogamos com cada um deles a forma de parcelamento, né? Então cada um pagava de acordo com as suas possibilidades financeiras, né? Então, se algumas pessoas pagaram de forma integral, outras pessoas pagavam parcelas de 20, outro mês dava 30, de maneira que dentro do prazo estimado que nós colocamos, né, que foi até junho de 2018, nós tivéssemos com todo esse valor juntado para que nós pudéssemos ir, né, negociar novamente com a gráfica a edição final, né? Então isso é um ponto importante, né, para quem está com essa ideia, né, de fazer um financiamento colaborativo e coletivo, né? Porque eu acho que isso foi uma sacada muito importante que nós tivemos, né, de integrar um conjunto de pessoas que estavam a fim de publicar, como eu falei agora há pouco, né, de colocar essas poesias na calçada e tirar das gavetas empoeiradas onde esses poetas escreviam e guardavam, né, os seus sentimentos, o seu lirismo, né, a sua raiva, a sua vontade de externar aquilo que estavam sentindo na hora de escrever, né? Então, isso foi um momento muito bacana durante o processo de produção, né? Então, quando isso começou a caminhar, né, os poetas tinham toda a liberdade do mundo de escolher aquilo que eles queriam publicar, né? E aí tem uma frase bacana que eu queria mostrar aqui, que foi uma das coisas que norteou o processo de produção do livro, né? Que é uma frase do Jorge Soares, né? Quando ele fala de escolas poéticas, ele diz o seguinte, né? Que isso de escola é esquadria para medíocres. Só existe uma regra de escrita, a do escritor apoderar-se da sua língua e manejá-la de acordo com o seu individualíssimo sentir. Então é isso que está transcrito nas 74 poesias que estão dentro do livro Poesia na Calçada, né? É o sentir do poeta, sem a mínima preocupação com escola literária, com rimas, enfim, né? Uma outra etapa importante, né, do processo de concepção do livro foi pensar a sua
organização e a sua parte estética, né? E aí o Guto Seco já tinha experiência na produção de zine, né, uma forma bem alternativa, independente da revista de poesia, mas o livro ele exigia uma qualidade estética maior, né, uma organização mais bem trabalhada, né? E aí foi quando nós pensamos de dialogar com alguém que já tivesse experiência com isso, né? E aí, de cara, veio a ideia de procurar o Abimael do Sebo Vermelho, né? Uma vez que o Abimael ele tem um sebo e tem uma editora, né, a editora Sebo Vermelho, e a gente pensou que era alguém, né, uma editora autônoma, independente, e a gente percebeu que tinha alguma similaridade com o Guto Seco. O Abimael já conhecia o Guto Seco, então a gente resolveu ir lá, bater um papo com ele, apresentar a proposta, né, que a gente tinha de produzir uma antologia poética de forma colaborativa e financiada, e aí ele achou a ideia muito bacana, né, topou de cara a parceria, e aí o Sebo Vermelho entrou como um parceiro, né? O livro ele foi publicado, né, pela editora Sebo Vermelho, né? Então isso foi algo que a gente pensou também. A gente poderia publicar o livro de forma independente, sem editora nenhuma, mas a gente pensou que, né, se o livro ele tivesse uma editora, talvez a gente conseguisse levar ele para outros lugares, né, ter um leque maior. Então o Abimael ele entrou como um parceiro na organização desse livro, né? O livro foi publicado, né, com o selo, né, do Sebo Vermelho. E aí, como ele é um cara muito experiente, né, ele tem a coleção lá José Nicodemos, com mais de 500 títulos publicados, então ele deu dicas muito importantes, né, que nós não tínhamos nos atentado ainda, porque nós não tínhamos experiência com produção de livro, né? Então, a estética que o livro ganhou, né, internamente, ela teve essa colaboração da Abimael, que foi algo importante. Outro ponto importante no processo de planejamento do livro foi pensar em registrar o livro, né? Então, o Poesia na Calçada, ele tem o registro no ISBN, né? Ele tem o ISBN, que isso é o registro do livro na Biblioteca Nacional, né? Então, todo livro, se você quiser registrá-lo, né, ele tem lá um código, uma numeração, você envia isso para a Biblioteca Nacional, que fica localizada no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, paga uma pequena taxa, né? Você entra lá no site da Biblioteca Nacional, vê lá, tem um processo nos dados que você envia. Então, qual a importância do ISBN? Né? É que você aumenta o leque de divulgação desse livro, né? Esse livro ele pode ir, por exemplo, para bibliotecas, né? Que foi uma dos pontos que nós planejamos, é que uma parte desse livro, né, uma parte do total de exemplares, seriam doados para bibliotecas públicas, né? Não só do Rio Grande do Norte, para além disso. Então, para que essas bibliotecas pudessem receber esse livro, ele precisa ter um registro, porque isso fica lá no banco de dados da biblioteca. Então, fica aí como dica, né, para o pessoal que está pensando em publicar o livro, né, registrá-lo, porque não é caro, né, é um valor simbólico. Então, se você publica o livro de forma coletiva, autofinanciada, então isso fica diluído dentro do valor total e fica um valor insignificante. Então, a gente vê muitos livros, né? Aqui mesmo na nossa sede, nós temos vários livros de autores locais que são livros que não têm ISBN, então isso acaba limitando um pouco a divulgação e a circulação do material, certo? O projeto do gráfico do livro, né? Então, isso foi outra coisa importante para se falar, né? Então, nós tivemos um diálogo muito bom com a gráfica onde o livro foi impresso, né? Uma gráfica experiente no estado, muitos anos no mercado. Então nós levamos uma proposta de projeto gráfico e aí dialogamos, né, com o diagramador e o diretor proprietário lá da gráfica. E aí nessa troca de diálogos nós conseguimos chegar, né, num projeto gráfico para a capa do livro, que tem tudo a ver com o seu título, né, como vocês podem visualizar aí, né? A capa é a ideia de uma calçada, né? A proposta do livro, né, de poesias na calçada. Então, as fotografias, né, fomos nós, organizadores do livro, que fizemos, né, levamos um conjunto de fotografias, dialogamos conjuntamente com o pessoal da gráfica, né, para dar a arte final e sair, né, essa capa que vocês estão visualizando aqui, né? Então, assim, a questão estética gráfica, né, de capa e contracapa de livro é algo também muito importante. E aí, o que é que nós pensamos? Nós queremos uma capa que mostre, né, a proposta do livro, que tem a ver com o seu título, Poesias na Calçada. Então, nada melhor do que ter uma capa com uma calçada. Qual é a história
dos poetas e poetisas que fazem parte do livro Poesias na Calçada, né? O livro tem 16 autores, né? E destes, quase todos nunca haviam publicados seus poemas, embora já os escrevessem há muito tempo. Então isso é um outro legado muito importante que o livro Poesias na Calçada traz, né? E aí, mais uma vez, eu volto ao célebre verso do Sérgio Sampaio, né? Que é: lugar de poesia é na calçada. Então, se a gente parar para pensar, né, nós temos no nosso livro pessoas que escreviam há 20, 30 anos e nunca tinham tido oportunidade de colocar na calçada a sua produção poética. Então, né, das 74 poesias que compõem a nossa antologia poética, né, praticamente todas inéditas, né, de pessoas que nunca tinham publicado o seu material. Então, isso é algo muito positivo que o livro conseguiu alcançar, né? E o livro, né, já falando um pouco, entrando um pouco de como foi sua divulgação, o livro ele foi bastante divulgado, né, na mídia impressa do estado do Rio Grande do Norte, né, em jornais importantes, sites importantes, né, ligados à cultura do estado. Conseguimos também gravar matérias na televisão, né? Então isso deu uma visibilidade muito importante para o livro, né? O livro foi lançado em dezembro de 2018 na cidade de Ceará-Mirim, né? Então, em janeiro de 2019, nós fizemos um lançamento em Natal, né, no Sebo Vermelho, né, onde a gente conseguiu, né, dar um pouco mais de visibilidade, né? A primeira vez que a gente levou o livro para Natal. Então, a partir daí, a gente começou um processo de divulgação, né? Participamos de algumas feiras literárias do estado. O livro ele sempre foi muito bem aceito, né, pelas pessoas que conheciam, né, o material do livro. Um detalhe muito importante dentro do processo de produção do livro é a sua revisão. Então, nós tivemos todo esse cuidado, né, de procurar um parceiro, né, que também de forma colaborativa fizesse a revisão ortográfica, né, a revisão gramática do texto, né, para que depois a gente não corresse o risco de estar lá o livro pronto e com alguns erros de língua portuguesa, né. Então, vocês que estão pensando em organizar um livro, né, de forma colaborativa, de forma independente, seja como for, é muito importante que se tenha esse cuidado, né? Quando você está fazendo um livro que uma editora te contrata, né? E aí lá na editora eles têm um profissional de língua portuguesa que fazem isso, né? Que faz esse trabalho. No caso de uma produção, né, como foi a nossa, né, de forma autofinanciada colaborativa, isso fica sobre a responsabilidade dos seus organizadores. Então, é um detalhe importante, né? Nós tivemos todo esse cuidado, né? E aí a gente aproveita esse espaço para dar essa sugestão também para vocês que estão pensando em seguir essa trilha de autoprodução literária. A respeito da tiragem, nessa primeira edição, né, foi feita uma tiragem de 400 exemplares. Né? E aí uma questão que vocês podem estar se perguntando é como é que se deu essa distribuição do livro, né, entre os autores. Então, de acordo com o que tinha sido combinado previamente, né, com todos os poetas e poetisas do livro, cada um teve direito a 10 exemplares. Né? Nós combinamos um valor a ser comercializado, né, um valor fixo a ser comercializado por livro, mas aí nem todo mundo vendeu, né? Alguns doaram para parentes, né? Outros decidiram comercializar o livro, né, para poder repor aquele valor que foi investido para o financiamento coletivo, né? Então, uma outra coisa que fizemos foi doar uma parte desses livros. Então, aproximadamente 40 exemplares foram doados para bibliotecas de instituições públicas, né, como universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alguns institutos federais localizados aqui no Rio Grande do Norte, e também fizemos doação para algumas bibliotecas de universidades em outros estados brasileiros, porque a proposta era que esse livro ele fosse disseminado o máximo possível, né? Então, como o Guto Seco ele não é um movimento com fins lucrativos, né? A nossa ideia inicial não era ter
oferir lucro com o livro, mas enfim, abrir espaço para a divulgação da poesia. Então nós tivemos essa preocupação, né, de separar uma parte desse material para doá-lo, né. E uma outra parte ficou com o Sebo Vermelho, né, que foi um parceiro financeiro do livro também. Então tudo isso permeou o seu planejamento, né, que uma parte fosse comercializado e uma outra parte fosse doado. E aí, no futuro, se houver uma necessidade de fazer uma segunda tiragem, né? Mas o que a gente pensa mesmo é em 2021 ou no mais tardar 2022 fazer uma segunda edição, né? Uma segunda antologia poética, né, do livro Poesias na Calçada. E aí abrir espaço para novos poetas e poetisas que não entraram nessa primeira leva, né? Com a boa aceitação do livro, então muitas pessoas passaram a nos procurar, né? Perguntar se teria uma segunda tiragem, né? Uma segunda edição do livro, melhor dizendo. E aí está dentro do nosso planejamento, né? 2021, provavelmente, a gente vai começar a organização para uma segunda edição do livro. Então, né, de forma objetiva, sintética, explicativa, né, foi assim que ocorreu, né, o processo de produção do Poesias na Calçada. E aí a gente deixa a nossa ideia, né, para as pessoas que também pensam em fazer algo parecido com o que foi a organização desse livro, né. Não é fácil, né, dá um pouco de trabalho, mas o produto final, o resultado final para a gente foi muito satisfatório. Ficamos muito felizes, principalmente pela concepção de movimento que nós temos, né? Movimento alternativo com o propósito de divulgar a arte, a cultura, a poesia, né? Levar para os quatro cantos, né? E para a gente, o lugar de poesia, como dizia o Sérgio Sampaio, é na calçada. Então, pessoal, esse foi nosso processo criativo, a produção do nosso livro Poesias na Calçada. É uma produção realmente independente, feita com muita resistência, uma trajetória de muita luta em conexões com vários outros movimentos. Foi um prazer enorme para todos os poetas e para a gente que faz o movimento alternativo Goto Seco. Sentimos muito satisfeitos e empolgados para novos projetos e impulsionar isso aí para várias outras ideias nossas, né? E aí, para a gente finalizar, vamos ter uma degustação bem especial de algumas poesias do nosso livro. E obrigado a todos. Lugar de música no rádio, ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola. Lugar de samba enredo é na escola. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada. Introspecção é preciso, e o silêncio me fala quem sou. As linhas gravadas na minha pele são como as linhas das folhas, são como as linhas do riacho. Somos um só, e cada um muitos aprendizados. Aguardo a casca cair, espero me recompor para renascer a cada vez mais em paz.
Não quero ser poeta de gravata, não quero ser poeta de salão. Não quero ter meu rosto na parede, não quero não. Não quero estar pousudo lá na frente, prefiro sentir a poesia como paz, passar despercebido de certo jeito, onde a poesia me atrai. Não quero o bucho na praça, só quero a traça percorrendo, comendo as folhas da poesia de um livro, nada mais. Onde estarão contidas as palavras de quem já leu um minuto atrás, no segundo instante de palavras? Não quero nexo, palavra é sexo, sem o sapato lustrado, onde se desfaz a autêntica poesia. Não quero mais essa bigamia. Tudo muda um dia. Um dia, tudo muda. O tempo muda. O clima muda. A conjugação do verbo mudará. Todo mundo muda um dia. Um dia, todo mundo se muda. Mudar o mundo, mudar a vida. Eu mudo. Eu me mando. Eu me mudo. Quão infinito é o cosmo, grandiosa a ordem universal, na complexidade irredutível, onde o todo é organizado tal, que tudo é essencial, interdependente, um elemento ausente provocaria o caos. Na unidade dos polos contrários, tais ínfimas subpartículas em sintonia, há incomensurável ordem estelar, tudo em perfeita harmonia. Movimentos circulares ininterruptos, regidos pela universal energia. Nos seres, cada sistema funcionando num conjunto de partes inseparáveis, interagindo mutuamente, sistemas complexos e irredutíveis, do micro ao macrocosmo, elos, harmonias, movimentos ilimitáveis. O todo nas partes e as partes no todo, o plural no singular e o singular no plural. O microcosmo e o macrocosmo, a energia universal infinita, astral, regendo a ordem e o equilíbrio no plano sideral, terreno, animal. Infinita ordem cósmica, regente de todos os ciclos da natureza, das gerações humanas, da morte à origem das estrelas, do nascer ao pôr do sol, das rotações dos elétrons e planetas. Livre como espírito, plena como a vida, um ser com infinitos mundos dentro de si. Que razão teria uma vida sem sonhos, sem mistérios, sem o medo do que é novo e do que está por vir? Minha companheira é a morte. Andamos de mão dadas, lado a lado. Não tenho medo de azar ou de maus. Nessa dança da vida, sou bailarina do caos.
mãos da terra, mãos no chão, mãos que se estendem para ganhar o pão, mãos que aram, mãos que cultivam, mãos que colhem os frutos, irmão, mãos que semeiam, mãos que afagam, mãos que sustem, mãos que contradição, mãos que são fortes e, no caso da sorte, conhece o perdão, sendo mãos calejadas da cega e da estrada, do orvalho e do sol. Rijas se estendem nas agruras da vida, apesar das feridas e da opressão. Olha o outro, o da exploração, com orgulho no peito, um aperto de mão. Agora eu cruzo a vida a passos lentos. E quando me olho no espelho, já não sou eu, mas a minha imagem cansada de mim. Sou o meu próprio tempo que criei, sem pressa de acontecer. Faço um céu de outra cor, para confundir os passarinhos. Sou meu ninho. Não tenho mais a ambição de voar tão alto, mas longe de mim voltar a rastejar. Quero a pedra esculpida, feito ferida do tempo. Quero um rio que insiste em não desaguar. Tenho sonhos indecifráveis, acordo incrédulo. Já vi de tudo nessa vida, o que me dá uma crença passageira. Amanhã vou precisar do hoje para ter certeza do que fiz. Planejo ontem, mas procuro facilidades. Rabisco frações aparentes na parede do quarto. Pinto telas com piche e resinas que extraí de mim. Resignado, sigo compondo o que me resta. Depois de nos amarmos, só quero ficar te olhando, velar teu prazer e depois continuar te amando. E quando o dia amanhecer, perceber que não é sonho um amor desses, de tal tamanho. Depois de nos amarmos, só quero ficar te olhando, ver o suor descer pelo teu corpo e teus olhos me chamando para outra vez te amar. E por fim, morrer assim, louco de amor, nós dois, num só corpo, nos amando. Esse sangue que corre em tuas veias é o sinal de tua natureza humana, humana que constrói a beleza, porém tentada a destruir as demais. Enfatiza tua limpa face, enquanto esboçam a energia fugaz, enfadonha querência do ser, numa roda triste se desfaz. Numa rotina sangrenta, lamenta o choro dos canaviais, retira-se sorrateiro do presente e descansa no passado, nada mais. Triste sono confuso é o teu, sofrendo na rua da agonia, te desejas sorte como alforria e alegria nos passos colossais. Suspira tua obra em displasia, devolve o solo açucarado, move-se o esterco molhado revirado no preto lamaçal. Porém, renovado com o sopro do instante, se satisfaz entre os mortais, ruge como rugem os animais, sopra como sopra nos mananciais. Supera-se no vale verde e cinza,
numa alegria triste em sinais, se envolve logo no escuro que esse tempo louco nos traz, num tempo e espaço delirante, assim se esvai.